Pergunta do Felipe Santos. Um abraço pro Felipe aqui conosco, perguntando que gostaria de saber de você se acha que no futuro todas as religiões vão andar de mãos dadas em harmonia. Ah, com certeza, com certeza. Haverão diferenças, mas vai chegar um momento que a humanidade vai ter consciência que tem que existir reencarnação. A vida não pode ser do jeito que ela é. Então, se você for católico, você vai na sua missa, na sua religião, do jeito que você gosta. Se você for evangélico protestante, da mesma forma. Espírita, umbandista, todas as religiões. Sabendo que eu devo ser uma boa pessoa para que eu tenha uma outra vida melhor, uma outra vida. Então, é nessa vida que a gente está preparando a nossa reencarnação. Então, cada um vai seguir aquilo que gosta, que se sente bem, porém, todas as religiões vão acreditar que a vida não acaba com a morte. Seria mais ou menos como antigamente o próprio catolicismo abolia a ideia de que não eram os planetas que giravam ao redor, né? O Sol ao redor do planeta, e que o planeta Terra era apenas um dentro de milhares. E isso falava, não, a Bíblia não diz isso, e queimaram, né? Até Giordano Bruno, em 1500, queimaram em praça pública quem ia contra isso. E acataram, né? Com o tempo, acredito que essas religiões não têm como ir contra a ciência e as descobertas. Então seria mais ou menos nesse sentido? A ciência vai unir com a religião de modo a ter descobertas que não vai ser possível negar a reencarnação, de modo que vai se unir nesse sentido, mas cada um vai exteriorizar o seu modo de religiosidade dentro do que já está habituado? Eu vou me antecipar aqui, eu ia falar isso um pouquinho mais para frente, mas ciência sem religião é aleijada, e religião sem ciência é cega. Quem dizia isso era Albert Einstein, um judeu que acreditava em Deus. Então ele tinha plena consciência. Não vamos esquecer, ciência sem religião é aleijada, e religião sem ciência é cega. Por quê? A gente tem que ter uma fé raciocinada, e a ciência sabe que tem coisas que a religião, a fé, consegue que nem eles conseguem explicar. Até por isso, algumas universidades já colocaram a matéria, Universidade de Medicina, a matéria de religião, para que entendam, porque eu vi o depoimento de um médico, quando ele falou que ele está com uma cirurgia, está numa cirurgia que leva 10, 12, 14 horas. Eu estou falando isso que é o normal. O pai de uma amiga da minha esposa passou por uma cirurgia que durou 28 horas. 28 horas. Mais de um dia virado. A equipe deve ter trocado, mas ficou monitorando, anestesiado 28 horas. Então, vamos falar numa média de 10 horas, 12, 14 horas. E o médico falou, quando perguntaram, o senhor acredita em Deus? Ele falou assim, eu tenho que acreditar que existe uma força maior. Se é Deus, eu não sei. Porque quando a gente vai dar a notícia para a família, olha, a cirurgia foi um sucesso, está tudo bem, ele está agora em recuperação, e a família fala, graças a Deus, a gente estava aqui orando. O médico fala, eu tenho que acreditar que alguma força, algum poder superior existe, porque a convicção que as pessoas falam me impressionam. Então, e até mesmo tem estudos que mostram assim, pegaram dois grupos. Um grupo
que orava e outro que não tinha o hábito da oração. Aí o grupo que orava por si teve mais sucesso, alta hospitalar mais cedo, melhora mais apressada, mais sucessos na área médica. Aí beleza, aí falaram assim, então vamos fazer assim, vamos pegar 2 grupos que não têm o hábito da oração, hábito religioso, e vamos fazer vamos criar um grupo que ore intercedendo por um deles e não pelo outro. Também teve melhoria. Sim. Mesmo aqueles que não sabiam, não estavam. Então, assim, o poder da oração, da vibração por nós e pelo outro, também tem resultado que dá para ser analisado de modo acadêmico, assim, com essas práticas, né? Porque, na verdade, um grupo orando por uma pessoa que não sabe que estão orando por ela, funciona igual um passe à distância, igual vibrações à distância, igual a cestinha de vibrações que a gente vai lá na casa espírita e põe o nome da pessoa, seja encarnada ou desencarnada. Então, isso funciona. André Luiz, no filme Nosso Lar, recebia auxílio de uma senhora que ele tratou dela a pedido da secretária dele, e ele desencarnou e aquela senhora continuava orando por ele e ele recebia o auxílio daquelas orações que chegavam lá. E o outro fato, a oração, quando você ora por você mesmo, isso te aproxima. Se não quiserem falar que aproxima de Deus, vamos pensar que aproxima do divino, aproxima do celestial, aproxima, faz uma ligação com um poder maior. Então, enquanto a gente está orando, a gente não está pensando besteira, a cabeça não está cheia de outras coisas. Então, o sujeito está lá em recuperação, ele começa a pensar, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar problema, não sei o quê. Enquanto a outra pessoa está orando, pedindo, me ajuda, eu preciso de ajuda, preciso de ser curado, aquele não está pensando outras besteiras. Se a gente falou no início que uma doença pode se desenvolver por pensamentos ruins, então a gente consegue eliminar essa doença com pensamentos bons. Isso existe, isso é possível. Então, são coisas que é só quem acredita. Se você não acredita, respeita quem acredita. Mas que isso funciona, né? Isso é uma coisa que é a realidade. A fé raciocinada, né? Isso a gente precisa falar aqui. A gente fala uma fé raciocinada porque Jesus realizou inúmeros milagres. Mas eu costumo falar o seguinte, eu quero que alguém que está nos ouvindo, ou se alguém tiver conhecimento, me diga qual é a passagem na Bíblia, no Evangelho, em que Jesus materializou uma perna nova, um braço novo para quem não tinha. Tem alguma passagem que ele restituiu um membro de algum amputado? Eu não conheço isso, eu desconheço. Aí você vai falar o seguinte, poxa, é verdade. Sim, mas aí veio a ciência e a gente vê aí os para-atletas, muitas vezes com recordes melhores do que pessoas de atletas normais, realizando, nadando, competindo, correndo, fazendo inúmeras provas com auxílio da ciência. Com auxílio da ciência, usando próteses. E até porque a concepção da palavra milagre mudou, né, com o tempo. Porque milagre vem de miraculos, que é maravilhoso. Então, algo maravilhoso não precisa ser impossível, né? A gente que colocou... alguém fez um milagre, então fez o impossível. Não, milagre no sentido de que nós não sabemos explicar dentro do nosso grau de conhecimento. Isso, porque né? Na verdade o milagre é tudo aquilo que a ciência não consegue explicar. O que você não tiver uma lógica para explicar é um milagre, né? Então, por exemplo, se a gente lê a Gênesis de Kardec, tem a explicação dos milagres de Jesus, né? Uhum. Então tem coisas assim muito simples. Por exemplo, o cego,
Ele foi lá com os seus dedos e mexeu nos olhos do cego, daqui a pouco o cego passou a enxergar. Tá, o cego tinha lá uma determinada catarata e ele removeu, ele movimentou, qualquer coisa. Mas eu não vou entrar nem nisso. Eu diria para você o seguinte, em Santos, na praia, se reúne um grupo lá semanalmente, tem uma professora, não me perguntem o nome, eu teria que pesquisar, que faz um exercício, que faz um trabalho na visão, nos olhos das pessoas, que tem pessoa deixando de utilizar óculos. Deixando de utilizar óculos. São exercícios que são feitos e ativa a visão. Aqueles que não deixam de utilizar óculos melhoram a visão, diminui o grau de miopia. Isso a gente não está falando de um glaucoma ou de um outro problema irreversível. A gente está falando uma pessoa que tem miopia e está fazendo esse tipo de exercício. Então, é um tipo de massagem que é feito em cima dos olhos aqui, que vai aliviando, que clareia a visão. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.